artigo faz toda a diferença. Este artigo, por mais que o Felipe Neto esbraveje, por mais que ele não tenha recebido diretamente dinheiro da USAID, ele ali confirma, num jogo de linguagem que recebeu indiretamente, ele ajudou a cometer um ilícito eleitoral gravíssimo, que joga por terra o resultado das eleições. Vocês... E o que tem sido revelado pela imprensa norte-americana é que no ano de 2002, a Samantha Power frequentava a USAID, que é a administradora da USAID, frequentava a Fundação Open Society e a Fundação Bill e Melinda Gates. E tem mais, professor, o próprio site do Instituto Vero, do Felipe Neto, né, é vero.institutofelipeneto.org.br, que é um cara que participou e fez campanha para o Lula, o instituto dele, que recebeu dinheiro da Open Society, e isso já seria ilegal pela lei eleitoral, mais ilegal ainda porque tem esta relação da USAID com ele. Ele diz o seguinte, no ano de 2022, tá? É uma postagem aqui do Instituto Felipe Neto, que ele fala que no ano da eleição, durante todo o ano da eleição, ou seja, ao longo deste dinheiro... Não, a partir do momento em que ele recebe em 2021, né, em 18 meses, esta quantia de R$1.350.000 aproximadamente, ele diz que, durante o ano eleitoral, produzimos 16 guias temáticos, desenvolvidos especificamente para redes sociais, e desenvolvemos para o chatbot do WhatsApp do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Esses guias foram adaptados ao formato de carrosséis no Instagram e tweets informativos, além de serem amplamente divulgados nos canais do Instituto Vero e do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Olha, Pavinato, seria menos sensível se ele tivesse falado que o dinheiro foi dele. Eu fiz isso porque eu não gosto dessa gente, eu quero derrubar. Seria menos problemático se ele tivesse feito isso. Mas o fato dele ter utilizado o dinheiro que veio do Soros, e olha, as peças vão se encaixando. O Soros tem relacionamento com o USAID, de repente, um ou outro utilizavam como mascaramento, ou harmonia, o que quer que seja, passaram para o Instituto Vero, o Instituto Vero utilizou para fazer algo que, se for instaurada essa CPMI ou essa CPI, eles terão que fazer algumas perguntas claras. E aí eles vão, como houve o risco de interferência externa, eles vão ter que dizer assim: o que é, afinal de contas, que você fala combate à desinformação? Quais são as medidas, as estratégias? Quais são os alvos? E ele tem que colocar de uma maneira clara, porque em CPI, CPMI, se for atestado que está mentindo, é voz de prisão no ato. E aí ele tem que dizer a estratégia que foi usada, porque ele não pode mentir sobre isso. E aí é que está o grande problema, porque se ele falar a estratégia que foi usada, aí você percebe todo o processo que foi utilizado para interferir na eleição de tem mais, no site aqui do próprio Felipe Neto, do Instituto Felipe Neto. O Felipe Neto, que vai lembrar, o doutor Cláudio Caivano lembrou agora, que no ano da eleição, ele, que tem hoje quase 50 milhões de inscritos só no Instagram, né? O TSE ficou derrubando paginazinhas de Twitter com 1.000, 10.000, 1 milhão de seguidores, no máximo 10 milhões de seguidores, e ele... É estratégia explicada. Com dezenas de milhões. É isso aí. Ele pedia para que os jovens tirassem título de eleitor. Ponto 1. Segundo, isso está na rede para quem quiser ver. Agora, o que está publicado no Instituto Felipe Neto? Que ao longo desses 18 meses, em que está no site da Fundação Open Society, ele, ao longo do ano da eleição, no Instituto Felipe Neto, que recebeu através da Vero dinheiro da Open Society, que tinha relações, sim, com a USAID do governo Biden, ele produziu os 16 guias temáticos, inclusive adaptou para o próprio chatbot do TSE, divulgou no perfil do Instituto Vero e canais do TSE, incluindo postagens no formato de carrosséis, no Instagram e tweets informativos.
estabelecimento de um diálogo entre lideranças comunitárias e autoridades públicas, estimulando o debate sobre políticas ambientais em nível regional e nacional. Ou seja, o Bolsonaro desmata, o Salles mata a girafa e agora a Amazônia já virou cinza. E por fim, publicação do mini-doc. Alguém printa isso, tá? Qual é o artigo da lei eleitoral? 24, inciso 1. É interessante. Porque eu acho que isso aí é uma confissão, as provas estão no site dele, há dinheiro estrangeiro, independente se é da USAID ou do Open, qual que é o outro? Open Society. Open Society. Nossa senhora, hein? Tá, Eu tô aqui até, eu vou dizer pra vocês, eu tô nervosa. Eu tô nervosa, porque eu acho que vocês não estão entendendo a gravidade desta confissão do Felipe Neto. Não, isso é um verdadeiro Neto. golpe de Estado. As penalidades para esse tipo de interferência estrangeira em um candidato eleito que tenha sido beneficiado por isso, e nós estamos falando de uma pessoa que tem 50 milhões de inscritos num universo de 200 milhões de cidadãos, porque eleitores eu não sei quantos são, se alguém souber me dizer. Então, 50 milhões de inscritos num universo de 60 milhões de eleitores, ou seja, a influência desse instituto fazendo esse trabalho é enorme. Ela pode sim decidir uma eleição. Então, quando nós temos um candidato, seja ele qual for, eleito, se beneficiando de um esquema como esse, que chega com suas garrinhas até dentro do TSE, financiado por entidade estrangeira, esse mandato pode ser cassado e essas pessoas envolvidas podem ser processadas. Não, o TSE também. Alemão, põe na tela, eu mandei o print do artigo, desse artigo de lei, que é a Lei Eleitoral Brasileira, a Lei 9.504 de 1997. A Ana Paula ela trouxe aqui porque esse artigo faz toda a diferença. Este artigo, por mais que o Felipe Neto esbraveje, por mais que ele não tenha recebido diretamente dinheiro da USAID, ele ali confirma, num jogo de linguagem que recebeu indiretamente, ele ajudou a cometer um ilícito eleitoral gravíssimo, que joga por terra o resultado das eleições. Vocês podem acompanhar em casa, porque é importante que vocês saibam a razão da gravidade do que a gente está analisando aqui com vocês. Artigo 24 da lei diz, é vedado, ou seja, é proibido a partido e candidato receber direta ou indiretamente, e a partir do momento que o dono do instituto participa diretamente de uma campanha, é como se quem financia o instituto desse dono que participou diretamente da campanha, tenha a campanha recebido indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de entidade ou governo estrangeiro. Tá aí, entidade estrangeira. Exato. Isso aí. E ainda uma entidade estrangeira com uma joint venture, ou seja, com uma colaboração financeira do governo estrangeiro. Tá aqui. Está na lei. Está na lei. E o inciso 2º, vocês podem ver também, põe mais uma vez na tela, Alemão. É proibido da mesma forma de órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público. Se aplica-se para fundações brasileiras, aplica-se também para fundações estrangeiras. Pode voltar, Alemão. Então está aqui. Está provado para vocês a seriedade do que nós estamos falando. Está provado, juridicamente provado e analisado nessa mesa. Professor. O alerta que a Ana trouxe, todos que puderem, que comecem a printar, porque não será surpreendente se de repente todas as informações que estão no site desapareçam. Porque isso é uma confissão. Isso interfere diretamente nas eleições brasileiras e na soberania brasileira. Isso aí é um ato de num momento, num país sério, é um crime de lesa pátria, seria? Que crime seria este? Eu não sei, há tantos crimes que poderiam ser colocados e, inclusive, como você falou, a anulação da eleição presidencial que aconteceu, que nós estamos vendo o efeito dessa eleição agora. O brasileiro não pode mais comer nem picanha, não pode mais tomar café, e se ele chegar e tiver caro, que ele não coma, passe fome para melhorar a questão da inflação. É o resultado dessa eleição, que é o que consta
foi totalmente, teve interferências internas e externas. Eu estou querendo escolher a palavra certa para de repente não ser processado. Mas alguns diriam são ilícitas essas interferências, né? Ou não? Ilícitas? Ilícitas. Totalmente ilícitas, Bom, ilegais, meus impedem a queridos, soberania do país. Agora são 14 horas e 48 minutos. Qual é o valor do dólar, Luiz Arthur Nogueira? R$ 5,78. Repita. 5,78. Olha, na sequência, depois isso é uma análise bombástica. Eu agradeço muito a Ana Paula de ter tido o cuidado. Maravilhoso. 77. Para de falar baixo, vocês estão no ar. É a feira de Mangaio aqui. Depois dessa revelação bomba, esta análise, é uma revelação bombástica. Isso escancara mais uma nulidade desse processo. Essa informação por si só é bombástica. Se a gente vivesse num país sério, acabou-se. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.